alunos do terceiro ano do ensino médio. Estamos então, iniciando aí mais uma semana de aulas. Essas aulas ainda à distância, agora efetivamente no mês de julho, E como vocês sabem, esse mês então ele será inteiro de aulas remotas e a gente vai encerrar ele então, com essas aulas aí, com essas atividades à distância. Então é extremamente importante que vocês estejam aí assistindo a todos os vídeos, e realizando todas as atividades propostas. Então, na aula de hoje, da disciplina do pós-médio, nós vamos trabalhar um pouquinho a respeito da questão da proatividade e da reatividade. O que seria uma pessoa proativa e o que seria uma pessoa reativa? Será que você é proativo? Será que você é reativo? Então, nós estaremos aí trabalhando dentro dessa temática, direcionando ela para aplicações diárias, aplicações e o nosso próprio crescimento aí pessoal e o nosso próprio crescimento profissional, ok? Então, são duas palavras aí bastante importantes e falando em relação da proatividade, mais ainda a pessoa deve ser sempre proativa. Então, a gente vai estar discutindo um pouquinho a respeito desta temática a partir de agora. Então, primeiro vamos definir o que é proatividade e o que é reatividade. Então, nós vamos começar ali com a proatividade. Falando de proatividade, nós temos ali um comportamento proativo, Ele está relacionado ao ato de evitar ou resolver um provável problema antes mesmo que ele aconteça, planejando e executando ideias e tarefas, tendo em vista aí que uma pessoa proativa ela consegue evitar situações negativas. Então, resumindo aí em relação à proatividade, é quando a pessoa ela age ali, antes do problema, antes da situação ruim acontecer. Ela tem essa visão ampla de mundo, essa visão ampla das situações cotidianas, e ela consegue se planejar e executar ideias ali para evitar situações negativas, como foi colocado no texto, e evitar aí eventuais problemas. Quando a gente fala de reatividade, nós vamos ter um comportamento oposto. Então, o comportamento reativo, ao contrário do proativo, não possui uma qualidade positiva, pois indica alguém que não se preocupa atempadamente. Uma palavra nova aí, que eu coloquei até o que significa. Então, feito dentro do tempo previsto, com os problemas, ou deixa que as situações sem resolução. Então, como eu tinha falado, aqui é uma situação contrária. Então, a pessoa deixa, vai procrastinando, vamos colocar assim, e ela deixa ali que os problemas aconteçam, que eles ocorram, e muitas vezes eles acabam ficando sem uma resolução, e aquilo gera uma bola de neve, porque um problema leva a outro, e essa pessoa ela não consegue sair desse vício, ela não consegue sair dessa situação. Então, aí entra muito aquela questão da procrastinação. Então, a gente vai deixando de executar tarefas, deixando de executar as atividades, e vai juntando tudo ali, e depois a gente perde o controle. Uma situação aí bem comum agora do nosso cotidiano, em relação à pandemia, são a questão das atividades remotas. Que se vocês deixarem, vocês têm um monte de disciplinas. Se vocês não tiverem a proatividade de estar fazendo todas as atividades ali, cada uma no seu tempo, e deixando acumular, chega uma hora que você perde controle e vão ficar várias atividades sem serem feitas, vão ficar vários conhecimentos perdidos, vários buracos no assunto. Então é extremamente importante que a pessoa seja sempre, proativa e não reativa. Daí eu coloquei aqui, nós temos o Garfield, gatinho, acho que todo mundo conhece. Nós temos aqui uma comparação da proatividade com a reatividade. Então aqui em cinza, nós temos até o Garfield triste, nós temos a situação então da reatividade. E aqui em vermelho, situação da proatividade. Então na reatividade, a pessoa ela vai dizer: não há nada que eu possa fazer. Na pessoa proativa, vamos encontrar uma alternativa. Percebam a diferença.
Na reativa, sou assim e pronto. Na proativa, posso tomar outra atitude. Na reativa, eles nunca vão aceitar isso. Na proativa, vou buscar uma apresentação eficaz. Na reativa, eu não posso. Na proativa, eu vou tentar. Então, reparem aí, né? Aqui são 4 frases, né? Poderiam ter outras, é só um exemplo, né, comparativo. Mas reparem que a pessoa que ela é reativa, além dessa questão, né, de não buscar soluções para os problemas, né, de deixar tudo ir se acumulando, nós temos muito em alta e muito visível, né, essa negatividade. Então, de que nada vai dar certo, de que ela não pode, que as coisas não vão acontecer, que não tem como mudar. Então, é aquela pessoa que ela fica travada naquela situação, né, travada aí entre aspas, e ela acha que nada vai mudar, que nada vai acontecer, que vai ser sempre assim, que não tem como solucionar o problema. E na pessoa proativa nós temos o oposto, nós temos aqui uma positividade. Então, tem sempre pelo menos aquele fato, eu vou tentar, né, que é a nossa última frase aqui. Vai dar certo? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu tentando ali, né, pode ser que eu consiga, ou não, eu já tenho. E se eu tentar e conseguir? E se eu tentar, né, e acabar dando certo? Então, na proatividade, a gente vai buscar sempre essa solução dos problemas, né, sempre sendo uma pessoa aí positiva, ok? Daí eu coloquei aqui 5 atitudes de quem tem proatividade. Então, a pessoa que ela é proativa, né, que é o que a gente tem que sempre buscar ser. Quais são as atitudes dessas pessoas? Então, a primeira atitude que a gente tem aqui, né, capacidade de perceber, né, um problema antes que ele aconteça. Então, nós temos aí a habilidade, né, de perceber a probabilidade do surgimento de um problema e evitar que a situação chegue a acontecer. Então, como eu tinha falado para vocês, aquela pessoa ela acaba tendo uma visão ampla, né, uma visão global da situação e ela consegue ali fazer um diagnóstico, né, através de um planejamento, por exemplo, de eventuais problemas que podem acontecer. Talvez seja no espaço de tempo curto, talvez seja no espaço de tempo longo, né, mas ela acaba conseguindo, né, perceber quais são os possíveis problemas. E daí, com esse diagnóstico, ela consegue muitas vezes, né, evitar que esse problema ele possa acontecer. Então, ela consegue evitar aquela determinada situação, certo? No segundo aqui, nós temos a concentração na solução do problema. Então, primeiro, ali, entender, né, pelo qual motivo algo aconteceu, tomando as atitudes necessárias para resolver a situação. Decidindo ali quais são as atitudes necessárias para agir o mais rápido possível. Então, se não teve como evitar o eventual problema, né? Essa pessoa ela vai ter calma, ela vai estudar aquela situação, né? Que é o motivo pelo qual a situação aconteceu. E estudando essa situação, estudando esse problema, né? Ela vai conseguir, então, verificar qual seria a melhor atitude para estar solucionando esse problema. Então, ela não vai reclamar, ela não vai xingar, né? Ela não vai deixar esse problema de lado. Ela vai buscar a melhor forma de resolvê-lo, certo? Continuando aqui, o terceiro, planejar as atitudes necessárias. Então, a pessoa que ela é proativa, ela tem uma grande capacidade de organização e também de planejamento das ações, né? É aquela pessoa que ela tem, geralmente, uma caderneta, né? Ela tem um caderno, onde ela vai anotar o que ela tem que fazer naquele dia, naquela semana, ou até mesmo naquele mês. Então, ela tem uma organização e ela tenta seguir essa organização, que, como eu falei, é para não ter o acúmulo de atividades. E ela também se planeja, né, para atingir aquele resultado que ela quer obter, né? No caso aí, solução de problemas e também evitar os mesmos. Então ela faz todo um planejamento, toda uma organização, né? E com isso ela consegue aí
ter um decorrer, né, de atividades, um decorrer do dia, da semana aí, melhor, sem acúmulos de atividades. No ponto número 4, dar prioridade ao que é mais importante. Isso aqui é uma coisa que a gente acha que deveria estar sempre praticando, porque nós sabemos hoje em dia, né, que a nossa vida é bastante corrida e a gente acaba tendo infinitos afazeres e às vezes a gente não dá prioridade ao que de fato seria mais importante. Então, se eu tenho, por exemplo, 10 coisas para fazer hoje, e eu preciso cumprir essas 10 coisas, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que organizar, fazer uma lista, né, um planejamento de quais são as coisas mais importantes e colocar em grau de importância as que eu vou fazer primeiro, a que pode ficar por último. Talvez, como são muitas coisas, é impossível de fazer todas naquele mesmo dia. Então eu vou ver qual que eu posso deixar para o dia seguinte, por exemplo. Então é de fato organizar isso para a gente primeiro realizar as coisas que são mais importantes. Daí eu coloquei ali. As metas mais importantes devem ser cumpridas primeiro. Logo depois, deve-se começar a executar as outras tarefas. Então, a gente vai sempre aí começar do mais importante até o menos importante, ok? E por fim, como a gente já vem discutindo desde a primeira, né? A pessoa que ela é proativa, ela não acumula tarefas. Isso aí é um mal do brasileiro, deixar tudo para a última hora, né? E juntar aquele monte de coiseira. Então, aqui nós temos o hábito, né, de não deixar para cumprir obrigações em outro momento. É muito importante para a organização e o rendimento do tempo. Não acumular tarefas que precisarão ser feitas é uma forma de ganhar tempo e evitar uma situação estressante de ter que cumprir uma longa lista de tarefas acumuladas. Então, foi o que eu tinha falado para vocês em relação aí, né, às atividades de todas as disciplinas. Se existe um calendário dividindo, né, 2 ou 3 matérias ali por dia, é importante que vocês já vão fazendo elas naquele mesmo dia, para não chegar, por exemplo, lá na sexta-feira e ter 16 atividades para fazer, porque você não fez a de segunda, terça, quarta e quinta. Então é esse mesmo da gente não deixar as tarefas para a última hora. A gente divide ali de acordo com o nosso cronograma e a gente vai realizando, né? Tomando cuidado ali para não se deixar levar pelas distrações. Sei que é uma coisa difícil, mas ela precisa, conforme a gente for praticando, né, a gente vai melhorando essas atividades, vai melhorando essa questão da proatividade. Não é uma coisa aí que sai do dia para a noite, certo? Então eu espero que vocês tenham entendido, né, o significado da proatividade e da reatividade, que vocês busquem sempre ser pessoas proativas, certo? Então, do mais, né, tenham uma excelente semana. Caso ainda fique alguma dúvida, né, algum questionamento, até mesmo alguma colocação, vocês podem estar entrando em contato comigo no particular, que eu estarei atendendo a cada um de vocês. Então, até logo. Tchau, tchau.